aí, pessoas? Tranquilo, meus lindinhos? Vamos lá? Estamos falando a respeito do sistema sensorial. Na aula 1 de sistema sensorial, eu falei para vocês a respeito do tato, dos receptores que estão espalhados pelo corpo, e falei também do tato, falei da termorrecepção e falei também da visão, falei da estrutura do olho, não é? Tudo certinho. Perfeito? Agora, nesta aula, nós vamos falar a respeito da audição e equilíbrio, vamos falar do paladar e do olfato. Perfeito? Tranquilão? Então tá bom. Bora lá. Em relação à audição e o equilíbrio, quem realiza essa função é a orelha. Tudo bem? Então deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. A caneta, ela é Que caneta? A orelha, ela é responsável pela audição, beleza? Pela audição e também pelo equilíbrio. E ela é dividida em 3 partes. Ela é dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. Beleza? Então, em relação à orelha externa, é essa daqui, ó. Tudo bem? A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auricular, que é essas voltinhas aqui, ó. Perfeito? Pavilhão auricular, que vai direcionar as ondas sonoras para o restante da orelha. Beleza? E ele também tem o canal auditivo, que o canal que vai levar as ondas sonoras. Perfeito? Aqui, nessa região, olha só, aqui é a orelha externa, tudo isso aqui. E aí você vai ter logo depois a orelha média e a orelha interna. Aí nós temos o tímpano, que é uma membrana que separa a orelha externa da orelha média. Beleza? Na orelha média, nós temos, aqui é tímpano, nós temos os ossículos, beleza? Os ossículos do ouvido, que são os menores ossos do nosso corpo, que é martelo, bigorna e estribo, que são esses aqui, ó, martelo, bigorna e estribo. Tudo bem? Então, você tem os 3 ossículos e também na orelha média nós temos a tuba auditiva, que vai se conectar com a faringe. Tudo bem? Esse local de conexão da faringe aqui, ó, é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Ele controla a pressão aqui dentro dessa região, dentro do ouvido. Inclusive, é por isso que quando você está em uma, por exemplo, você está descendo uma, como é que eu posso dizer? Na serra, você está indo para a praia, você está indo para a praia de carro. Aí você desce, na hora que você está descendo a serra, o ouvido faz assim, pum, não é? Então, porque você aumentou a pressão aqui, o tímpano, ele vai ficar esticado, porque o tímpano está ligado aos ossículos, ele vai ficar vibrando para mandar as informações sonoras. Perfeito? Mas ali ele fica assim, pum, jóia, e quando ele fica desse jeito, ele vibra menos. É por isso que você não ouve direito. Aí você faz isso aqui, ó, assim, aí você consegue controlar a pressão dentro do ouvido, ou ainda você está nessa região, começa a mascar um chiclete, que também auxilia nisso daí, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Agora, na orelha interna, meus amores, nós temos a parte que é responsável, não é? Pela transformação da onda sonora em... Nossa, ficou horrível isso aqui. A transformação da onda sonora em impulso elétrico, impulso nervoso, e também você tem a região que é responsável pelo equilíbrio. Tudo isso nós chamamos de aparelho vestibular. Tudo bem? No aparelho vestibular, então, aqui nós temos a cóclea, que é isso daqui, beleza? A cóclea, que é esse caracol, que é responsável pela audição. E aí nós temos o vestíbulo. No vestíbulo, aqui, está presente o sáculo e o utrículo. E aqui nós temos os canais semicirculares, que são esses canaizinhos aqui, ó. Tudo bem? Que são responsáveis pelo equilíbrio. Então, na orelha interna, nós temos o aparelho vestibular, que é formado pela cóclea,
pelo sáculo, utrículo e canais semicirculares, que são responsáveis pelo equilíbrio. Vamos lá. A momento fofuro do seu dia. Vamos lá, então. Em relação à percepção do som. Primeira coisa, a cóclea é essa porção aqui, ela é um tubo, na verdade, que é enrolada como se fosse um caracol. Nesse tubo, ele é subdividido em 3 canais. Beleza? 3 canais. 3. Olha aqui, por favor, ó. Ele é subdividido em 3 canais e daqui dá um zoom. Tudo bem? Então, você tem o canal superior, que é a rampa do vestíbulo. Aí você tem a rampa do tímpano. Beleza? E esses 3 canais, eles estão... E aqui o ducto coclear. O ducto coclear. Esses 3 canais, eles estão preenchidos por um líquido. Tudo bem? Preenchidos por um líquido. Nesse líquido, você tem aí o líquido aqui, por exemplo, ó. Eu quero que você entenda o seguinte. Aqui você tem... Caramba, deixa eu pegar uma outra caneta. Deixa eu pegar uma caneta. Só um instantinho, tá? Ó, aqui, na rampa do tímpano e na rampa do vestíbulo, o líquido que está aqui, ele é chamado de perilinfa. Tá? Perilinfa. Então, esse líquido, se você vê, ele é contínuo aqui, porque aqui tem um local onde eles se comunicam através de uma passagem chamada helicotrema. Beleza? Tem uma passagem chamada helicotrema ali. Tá bom? Então, esse líquido é igual. É a perilinfa. A perilinfa, ela tem uma constituição parecida com a do plasma sanguíneo. Beleza? Agora, no ducto coclear, deixa eu pegar um vermelho aqui, ó. No ducto coclear, que é isso daqui, ele já tem um fluido que é mais parecido com um líquido intracelular, ou seja, tem uma elevada concentração de potássio e uma baixa concentração de sódio. Então, ali está a endolinfa e ao redor, na rampa, tem a perilinfa. Tudo bem? Perfeito? Agora, o que chama a atenção aqui para nós? Ó, deixa eu pegar uma borracha aqui e apagar. O que chama a atenção para nós aqui, meus amores, é o seguinte. É que no ducto coclear... Vou fazer de novo aqui. Não, deixa eu pegar uma... Ó, no ducto coclear, é importante você saber que está presente uma estrutura chamada de órgão espiral ou também chamada de órgão de Corte. Aqui você vai ter as células fonorreceptoras, beleza? Então aqui no ducto coclear, olha, tá vendo? Aqui vai estar o órgão de Corte, tá? Ó, é isso daqui, ó. É isso aqui, ó. É o órgão de Corte. Quando você olha ele todo esticado, olha só, ele tá aqui assim, ó. Ele tá desse jeito ali, na base. Tudo bem? Agora, se você der um zoom, você vai ver que ele apresenta as células receptoras. São essas células aqui, ó. Beleza? São as células receptoras. Joia. E aqui você vai ter onde vai para as fibras nervosas, para o nervo coclear. Tudo bem? Aqui, ó, o nervo coclear. Tudo bem? E como que acontece, então, essa percepção? A percepção, pessoal, é porque aqui você tem os líquidos. Deixa eu apagar aqui novamente, ó. Aqui você tem tudo preenchido de líquido. Perfeito? Aqui, aqui e aqui. Quando esses líquidos eles sofrem pressão, eles abaixam essa membrana, que é chamada de membrana tectórica. Ó, ele vai abaixar, por exemplo, aqui está um pininho e aqui é a membrana. O líquido, ele vai mexer nisso daí, e vai fazer isso aqui nos cílios, ó. Ele vai fazer isso aqui nos cílios. Então, aqui está o ducto coclear, né? Essa onda do líquido, ela abaixa essa membrana, que vai gerar uma despolarização dessas células, ó. Gera uma despolarização das células sensoriais. Essa despolarização, ela é passada para as fibras nervosas, que depois vai ser levada para o cérebro e vai ser interpretado esse tipo de som. Perfeito? Então, vai acontecer mais ou menos aqui, olha só. O som, ele está vindo, tá? Pelo canal auditivo aqui, tá vindo. Aqui são as ondas sonoras, esse pontilhado.
vai vibrar a membrana timpânica, aqui. A membrana timpânica, então, essa onda sonora, presta atenção, a onda sonora na membrana timpânica, ela é convertida em onda mecânica, não é? Vai ser transformada em energia mecânica aqui, que vai vibrar os ossículos, martelo, bigorna e estribo. E o estribo, ele está ligado a uma janela oval que está aqui, ó, na porta da rampa do vestíbulo, que está repleta de líquido. Essa vibração mecânica agora, ela vibra o líquido. O líquido da perilinfa vibra o ducto coclear que tem a endolinfa, perfeito? E essa endolinfa, tudo bem? Vai vibrar o órgão de Corte, tudo bem? Aí, a estrutura neurosensorial, que está ligada aqui à estrutura do órgão de Corte, vai enviar essa mensagem, que vai passar pelo sistema nervoso, vai passar pelos neurônios e vai ser interpretada lá no sistema nervoso. Beleza? Se você pegar aqui no cintal, neurotransmissor é liberado pelos neurônios sensoriais e gera potencial de ação. Aí, as ondas transferidas através do ducto coclear vai para a rampa do tímpano e dissipa e volta para a orelha. Ou seja, essa onda depois ela vai ser dissipada para cá. Entendeu? Então ela fez até um começo, meio e fim. Então, resumindo aqui para nós, amores, ó. Deixa eu resumir aqui para vocês agora. Joia? Então, fazer em vermelhinho também, tá? Ó, a onda sonora chega, perfeito, vibra a membrana do tímpano. Então, essa onda sonora agora ela se transformou em uma onda mecânica, não é? Essa energia mecânica foi transferida pelos ossículos até chegar à membrana oval. Essa membrana oval, ela vibra, consequentemente vibrando a perilinfa da rampa do vestíbulo, que consequentemente vibra o ducto coclear, que vai efetuar o movimento do órgão de Corte batendo a membrana tectórica nas células ciliadas, beleza? Ali que são células sensoriais. Esse movimento aqui vai gerar um impulso que sai dessas células ciliares e vai passar para o sistema nervoso. E essas ondas agora se dissipam pela rampa do tímpano até chegar à janela redonda, que é a janela da cóclea. Perfeito? Tranquilo? Então é assim que acontece a percepção do som. Agora, em cada região dessa ocorre a percepção de um determinado tipo de som. Nas regiões mais distantes aqui da cóclea, nessa região mais distante da cóclea, você sente os sons graves. Então aqui você tem, ó, som de alta frequência, sons agudos, sons de baixa frequência, são sons baixos, sons graves, tudo bem? Assim como aqueles que emitem aqui na minha parede, o som grave, eu curto, beleza? Então, a membrana basilar desse órgão de Corte ela é mais flexível, próxima ao helicotrema. Ou seja, nessa região aqui ela é mais flexível e aqui ela é mais dura. Tudo bem? Então, o que acontece? Os sons graves são percebidos em sua grande maioria na região mais distante, lá próximo já do helicotrema, beleza? O som médio ele está na região mediana aqui da membrana basilar e o som agudo, ou seja, o som de alta frequência, ele é percebido preferencialmente na região mais próxima da janela. Perfeito? Aqui assim, ó. Então seria som agudo, médio e grave. Tudo bem? Teoricamente assim. Joia? Tranquilo? Então tá bom. Então é assim que a gente percebe o som. E o som grave mais próximo da janela oval. Perfeito? O som médio mais distante e o mais distante de todos, o som grave. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Vamos agora para o equilíbrio. O equilíbrio, pessoal, ele é determinado, a gente percebe, as sensações de equilíbrio são pelo vestíbulo, que é essa região aqui. Esse é o vestíbulo,
que contém o sáculo e o utrículo, beleza? Que são bolsas, que também são preenchidas de água, de líquido, perdão. E aqui os canais semicirculares. Então, esses são os canais semicirculares. Tudo bem? Que estão ligados ao utrículo. Perfeito? Então, os canais semicirculares estão ligados ao utrículo. Então, vamos lá. Primeira coisa, no vestíbulo, que é formado por sáculo e utrículo, são formados por câmaras interligadas, beleza? E repletos de endolinfa. Por quê? Esses canais aqui, eles estão ligados com o ducto coclear aqui, ó, que tem a endolinfa. Perfeito? Joia? Então, tá bom. Agora, esses caras, o sáculo e o utrículo, eles informam as sensações lineares, a aceleração linear, ou seja, para cima e para baixo, direita e esquerda. A sensação lineares, tá? São as acelerações lineares, joia? E aqui dentro você tem as máculas. Essa mácula, ela é formada por uma massa gelatinosa, aqui, tá? Que é chamada de membrana otolítica. Oto quer dizer ouvido, beleza? Porque ela apresenta os otólitos, tá? Então, essa membrana aí, ela é um gel que contém os otólitos. Então, quando você movimenta esses otólitos, ele vai pegar nas células ciliadas, e essas células ciliadas aqui, beleza, são os receptores para essa sensação de equilíbrio. Tudo bem? Então, ó, no sáculo e no utrículo, nós temos as máculas, beleza? E essas máculas, elas contêm a membrana gelatinosa, beleza? Com os otólitos. Os otólitos, beleza? Eles são formados por proteínas e carbonato de cálcio. Esses otólitos é como se fossem pedrinha, litos quer dizer pedra, ou seja, pedras auditivas, aí, digamos assim, ou pedras do ouvido, na verdade. Tudo bem? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? O utrículo, que é esse cara aqui, a mácula dele, ela está, no sentido da cabeça, ela está horizontalmente. Ela está horizontal, está na horizontal. Então, ela percebe a oscilação do movimento da cabeça. Por exemplo, se você fizer assim, ó, você percebe que você olhou para cima. Tudo bem? Por quê? Olha só, ela está aqui, a mácula ela está aqui. Olha aqui, a gravidade está atuando assim. E na hora que você mexe a cabeça, o otólito desce para baixo. Então, indica que você dá a sensação que você está olhando para cima. Perfeito? Agora, a mácula do sáculo, ela está na vertical. Então, ó, a mácula do utrículo, que eu vou fazer de amarelo, está assim. E a mácula do sáculo, que eu vou fazer em vermelho, ela está assim. Igual àquela que eu mostrei para vocês no desenho anterior. Então, essa daqui, ela vai dar aquela orientação das sensações verticais, as acelerações verticais. Então, utrículo, aceleração horizontal, beleza? Horizontal, por exemplo, quando você está indo no ônibus. Ele está indo, você parou, você vai sentir a inércia. Você sentiu, você foi para frente. Perfeito? O sáculo é a sensação do elevador. Por exemplo, você vai subir no elevador, você apertou lá o botãozinho, você vai subir, você percebe que está subindo. Porque na hora que você faz isso daqui, os otólitos, eles deslizam aí sobre essas células ciliadas aqui. Não vou entrar que isso aqui é coisa de ensino superior, mas são as células ciliadas, beleza? Tem os vários tipos de cílios aqui. Mas aqui tem as células ciliadas e os otólitos que passam ali, dando a sensação de que você está subindo. Então, sáculo e utrículo, para vestibular, que você precisa saber, eles detectam a aceleração linear, horizontal e vertical, assim como a inclinação da cabeça. Tudo bem? Agora, os movimentos circulares, a aceleração circular, são determinadas, beleza? A aceleração rotacional, elas são determinadas pelos canais semicirculares. Tudo bem? Pelos canais semicirculares. Esses canais semicirculares, eles estão conectados ao utrículo e na porção dilatada deles está presente a ampola. E na ampola aqui, você tem uma crista.
Essa crista que está dentro da ampola, ela é formada pelas células ciliadas, beleza? E também uma massa gelatinosa chamada cúpula, que veda toda essa região. Tudo bem? E aqui também a endolinfa. Perfeito? Então, os movimentos da aceleração rotacional, até anota aqui, rotacional é percebido pelos canais semicirculares. Cada porção desse apresenta uma ampola e dentro da ampola está a crista. E a crista é formada pela célula ciliada e a cúpula, que é uma massa gelatinosa. Tudo bem? Agora, cada canal você vai perceber um tipo de movimento. Por exemplo, o canal lateral, esse aqui, ele percebe o movimento da cabeça do não. Do não, como é que você faz? Você não faz assim? É o mesmo movimento de giro, entendeu? Quando você movimenta a cabeça, por exemplo, aqui, você movimenta a cabeça para a direita, perfeito? Assim, o líquido empurra os cílios para a esquerda. Beleza? Então, é isso que vai dar esse sinal aqui, Beleza? Por exemplo, aqui você tem, você vai girar para a direita, o líquido empurra para a esquerda a cúpula. Beleza? Então, aí você tem as células ciliadas na cúpula que percebe isso, leva para o cérebro e interpreta. É um movimento do giro. Beleza? É por isso que quando você está girando, você tum! Você para. O líquido continua girando. Então, você tem a sensação que está rodando. Só que o corpo está querendo compensar para ir para o outro lado, porque a visão está vendo que está parado, mas o líquido está vendo que está girando. E aí dá o conflito que você fica tonto e cai. E reparou? Você sempre cai para o lado oposto ao que você estava girando. Por quê? Porque é a tentativa do corpo compensar o equilíbrio. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Agora, o canal posterior, que é esse cara aqui, ele dá o sinal direita e esquerda. Mas não é direita e esquerda de fazer o sinal do não. Direita e esquerda tem inclinação, é assim. Direita, esquerda. Beleza? Fazer isso aqui, que é o movimento da pirueta, ou seja, da estrelinha. Então, quando você vira estrelinha, esse canal posterior que dá essa sensação de que você está virando. Tudo bem? E, por fim, o canal anterior é o movimento do sim, que é esse movimento aqui, Só que é o movimento do sim, assim, né? Esse movimento rotacional. Esse movimento rotacional é o mesmo da cambalhota. Perfeito? Tranquilo? Então, os canais semicirculares, eles percebem os movimentos de aceleração rotacional. E cada canal semicircular é responsável por uma percepção. Perfeito? Joia? Então, assim nós vimos audição e equilíbrio. Agora, nós vamos para o olfato e o paladar. Adoro esse desenho Ratatouille. Beleza? Então, nós temos aqui o olfato e o paladar. Os dois, na verdade, trabalham juntos. E os dois dependem de quimiorreceptores. E esses quimiorreceptores, por exemplo, o do sabor, são receptores. Você vai perceber através de moléculas chamadas de saborizantes, que normalmente você percebe quando está dissolvida em uma solução. Por isso que fala que você tem que comer devagar. E este comer devagar inclui você mastigar bem o alimento, que aí você mistura ele à saliva. Misturando ele à saliva, as substâncias saborizantes do alimento ficam solúveis e você consegue perceber melhor isso nos seus botões gustativos. Perfeito? E as moléculas odoríferas, tá? Ou odorizantes, ou odorantes, são responsáveis pelo cheiro, que são transportadas pelo ar. Aí que tá. No caso, devido a ser transportado pelo ar, animais aquáticos, eles não têm uma distinção entre gosto e cheiro. Para eles é uma coisa só. Perfeito? O paladar. Então, o paladar, o gosto dos alimentos que nós sentimos, na verdade, que vai ser a gustação ou paladar, perfeito? É a combinação de 5 sensações. Primeiro, o doce, de alimentos nutritivos, por exemplo, alimentos ricos em açúcar, como carboidratos, beleza? O salgado, pela liberação do sódio, você percebe o salgado. O ácido, normalmente você percebe o ácido porque os botões gustativos para as células sensoriais para o ácido, elas são estimuladas pela presença de H+.
O amargo normalmente está relacionado com alguma substância que possa ser tóxica, não quer dizer que vai ser, mas existem vários tipos de amargo. Mas quando você coloca, por exemplo, qualquer substância amarga na boca de uma criança, ela faz isso aqui, ela cospe. Por que ela cospe? É uma defesa, porque normalmente substâncias tóxicas são amargas. Então, qualquer coisa que você coloca na boca que é amarga, a primeira reação que você tem é cuspir. Perfeito? E o quinto sabor é o umami. Essa palavra umami, ela vem do japonês, significa saboroso. Esse sabor, ele é desencadeado pelo aminoácido glutamato. E tem alimentos que são mais ou menos ricos em glutamato. Perfeito? Então, aquele alimento que torna, ele fica com um sabor mais intenso na boca porque tem glutamato. O tomate, a carne, beleza? E, inclusive, esse sabor aí foi descoberto porque os japoneses, eles pegavam uma alga, beleza? A alga laminária japônica, que é uma alga feofícia, e ferviam com os alimentos. E aí eles percebiam que os alimentos ficavam mais saborosos quando ferviam com aquele alimento. E aí que descobriu que o elemento que tornava os alimentos mais saborosos, que estava presente na alga, era o glutamato monossódico. Foi aí, então, que hoje, inclusive, você tem o glutamato monossódico para acentuar o sabor dos alimentos, que é o popular Ajinomoto. Perfeito? Joia? Tranquilo? Então tá. Bom, os quimiorreceptores aqui não são neurônios, tá? Eles são células epiteliais modificadas e elas estão agrupadas em botões gustatórios. E esses botões gustatórios, eles estão presentes tanto na língua quanto em outras partes da boca. Por exemplo, o palato, que é o céu da boca. Aí, esses botões gustatórios na língua, geralmente, eles estão em papilas, que são essas projeções. Então, você tem vários tipos de papilas. Papilas fungiformes, circunvaladas, foliares, que são essas papilas aqui do lado. Perfeito? Então, aqui eu tenho o desenho de uma papila. E dentro da papila, nós temos o botão gustatório. E no botão gustatório, aqui, cada um dessas células sensoriais são responsáveis por um sabor. Por exemplo, aqui, o doce, o salgado, o amargo, o umami, beleza? O azedo, joia? Então, antigamente eles faziam um mapa do sabor na língua. E aí isso é errado. Porque, na verdade, em toda a língua você tem a percepção de todos os sabores simultaneamente. Que antigamente eles colocavam aqui doce, salgado, aqui no fundo amargo. E isso é incorreto. Porque em cada botão gustativo, tá, ou gustatório, você tem aí todos os receptores em conjunto. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. O olfato também, agora aqui, o olfato são receptores, os quimiorreceptores, na verdade, são neurônios, que estão na cavidade nasal. Tudo bem? Então, quando as moléculas odoríferas ou odorantes chegam até a cavidade nasal, cada uma delas é percebida por um neurônio, como vocês podem ver aqui, ó, cada uma delas é percebida por um neurônio. Isso aqui já passa para o bulbo olfatório, o bulbo olfatório já manda para o cérebro. Lembrando que esse aqui não passa pelo tálamo, porque todos os sentidos sensoriais passam pelo tálamo e depois são redistribuídos. Então aqui o olfato não passa pelo tálamo. Tudo bem? Uma coisa que você precisa saber é que o que nós pensamos aqui é o seguinte, inclusive, já percebeu quando você está muito resfriado, você não percebe o cheiro das coisas? Porque o muco, ele impede essa interação maior aí entre as moléculas odoríferas e os neurônios da célula receptora. Perfeito? Agora, o olfato e o paladar, eles estão intimamente ligados. Beleza? Você, por exemplo, quando vai tomar um café, todo o sabor que você sente do café, na verdade, é uma interação entre o olfato e o sabor, e o paladar. Entendeu? Então, na verdade, o sabor dos alimentos é uma complexa mistura da sensação do paladar e do olfato. Beleza? Na universidade a gente faz um experimento que é assim, por exemplo, dá a cebola para o cara cheirar e manda ele fechar o olho. Ele fica cheirando a cebola. E aí ele morde a maçã.
como a textura da maçã e da cebola é parecida, ele acha que está mordendo a cebola. E não é. Beleza? Então, é uma relação muito, como eu posso dizer aí, uma relação muito complexa, essa do gosto dos alimentos, do sabor dos alimentos. Beleza? Então, vai misturar a sensação do paladar e do olfato. Quando você está resfriado, você fala, essa comida está sem gosto. Não, é que o paladar está comprometido. Perfeito? Assim, então, nós terminamos o sistema sensorial. Beleza? Um grande abraço e até mais.